Olá, sejam todos bem-vindos a mais um A Ideia Pod, o podcast que faz questão de fazer com que você possa ter mais ideias, mais produtividade e é óbvio que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu, Afonsinho, venho aqui por meio da A1 Negócios, da Ideia Pod, falar para vocês um pouco mais sobre todas as transformações do mercado e é óbvio, a poder auxiliar você a abrir um pouco mais a mente e alcançar aquilo que você tanto almeja. Bom, hoje nós iremos abordar um conteúdo mais relacionado com os problemas da vida do empreendedor. Então a gente vai explicar um pouco mais o porquê e o que acontece com aquelas pessoas que têm vontade de empreender, mas acabam tendo muita dificuldade na hora de ir para a prática. Então, vem com a gente. Bom, pessoal, geralmente a gente recebe lá dentro do nosso escritório, da negócios, muitas pessoas, muitas vontades, muitos desejos, muitos sonhos que na maioria das vezes se perdem um pouco na hora de serem colocados em prática. O que eu quero dizer com isso? O negócio na maioria das vezes acontece quando uma pessoa tem uma vontade muito grande de realmente sair do emprego, ou às vezes ela teve realmente uma visão, ela estudou para aquilo, porém de uma forma mais técnica. Então ela vai juntar ali todos os seus recursos, ela vai buscar formas de realmente financiar o seu negócio e ela vai começar então a empreender. Essa palavra, ela no começo ela é muito linda, muito maravilhosa, todo mundo está sempre muito entusiasmado, muito empolgado com o empreendimento, porém na maioria das vezes, as pessoas olham só para a empolgação, só para o desejo, só para a realização do sonho. E acabam não necessariamente aceitando que na prática a gente precisa ter um pouco mais de disciplina e que às vezes nem tudo são flores. Então, o principal ponto que as pessoas costumam nos procurar para poder solucionar esses problemas é a parte financeira. Por que o financeiro, Afonso? Porque o financeiro, para mim, ele quase que deveria entrar ali na pirâmide de Maslow, em que acaba sendo uma necessidade que tem que ser suprida na vida do ser humano, principalmente nessa geração que tem utilizado muito a internet e acaba sendo, de certa forma, influenciado a consumir, e também essa sociedade de consumo que não para de toda hora estar tendo que comprar alguma coisa para poder sentir-se bem ou até mesmo para sentir inserida em algum meio. Dentro dessa relação da vida financeira em si, o que acontece? Quando a pessoa inicia esse empreendimento, ela não chega a fazer realmente uma conta. Para quê? Para entender quanto que ela vai ter que investir inicialmente e depois disso, qual que vai ser a necessidade dela para ela sustentar o negócio enquanto o negócio ainda não se solidificou dentro do mercado. Esse é um problema que acerca quase todas as pessoas que empreendem sem ter um assessoramento. E eu nem estou falando isso aqui para às vezes a pessoa querer contratar os nossos serviços, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando isso aqui para você que está aqui nos acompanhando e tem vontade de empreender na sua vida. Algumas pessoas nascem, estudam, aprendem e chegam à conclusão de que não querem correr o risco do empreendimento, de ter que abrir uma empresa, correr um risco trabalhista, um risco fiscal, um risco também voltado mais para a parte financeira, é óbvio. Então, essa pessoa sabe que o negócio dela ou é, às vezes, procurar um concurso público ou entrar numa empresa em que ela considere que ela vai ter uma evolução, que ela vai conseguir ter um crescimento ali dentro. Porém, a maioria das pessoas tem um sonho de ter o seu próprio negócio porque consideram erroneamente que ter o próprio negócio significa fazer tudo no horário que você quer e não ter tanta necessidade de estar ali todos os dias, em todos os momentos. Aí que mora o erro, num primeiro momento. Por quê? Porque a partir da decisão de ter um negócio, você precisa entender que aquilo ali vai depender do seu tempo quase que full time, ou seja, quase que 24 horas você precisa estar a par do seu negócio. E isso não é que você não vai conseguir, às vezes, depois colocar mais pessoas para gerenciar, não é que você não vai conseguir ter mais liberdade, não é isso. Mas é que iniciar um empreendimento exige de você um esforço, um cuidado e uma cautela. O que acontece quando as pessoas começam um negócio e não dão a devida atenção? Elas começam a se desesperar porque o dinheiro começa a acabar. Então vai um investimento inicial,
tanto para a parte da obra, quanto também para a parte estrutural, ou a parte de estoque, dependendo do segmento. E, consequentemente, a empresa começa a ter uma despesa, às vezes com funcionários, às vezes com energia, com água, enfim. E dentro dessas despesas, a pessoa às vezes não separou um caixa para ela poder realmente bancar toda essa estrutura. O que acontece com a vida dessa pessoa? Ela começa a ficar desesperada porque o dinheiro não para de sair do caixa e às vezes ela não está vendendo para realmente ter um ponto de equilíbrio alcançado. O que é o ponto de equilíbrio, Afonso? Ponto de equilíbrio é aquele valor mínimo necessário que você precisa receber todos os meses ou durante um período para pagar as suas despesas, ou seja, para zerar a conta e você não ter prejuízo. Então a pessoa, a partir do momento que não faz esses cálculos, na hora que ela começa a empreender, ela vai sim passar por dificuldades. E aí, como essas pessoas nos procuram? Afonso, tem o negócio está fluindo, às vezes o negócio está indo muito bem, está faturando, etc., mas eu não tenho controle de nada. Eu sei que entra dinheiro, eu sei que sai muito dinheiro, mas eu não sei quais são esses valores. E aí, para essa segunda opção de às vezes o negócio estar indo muito bem, mas a pessoa não ter controle, a primeira coisa que ela fala é assim: eu não sei o que é recebimento da empresa e o que é o meu recebimento, ou seja, quanto que eu gasto, quanto que eu preciso, quanto que vem da empresa para mim, e é tudo que sobra no caixa da empresa, eu acabo utilizando também para a minha vida pessoal. Bom, então aí, mediante uma situação da pessoa desenvolver o seu empreendimento, não fazer conta e não ter uma análise do que ela precisa para fazer o negócio crescer, a gente já tem dois problemas. O primeiro está relacionado com a pessoa que não consegue ter uma venda suficiente para pagar as suas despesas, e o segundo está relacionado com a pessoa que acaba tendo negócio, fazendo venda, mas não tendo um controle, e aí também ela vai ter uma desorganização, que isso aí poderá ter uma consequência de ela depois não ter dinheiro no caixa, nem dela, nem da empresa. O que eu sempre falo, dinheiro na mão do empreendedor vira despesa. Por quê? Quanto mais dinheiro vai sobrando para ele, mais às vezes ele vai aumentando custo de vida, começa a sair, começa a comprar imóvel, começa a comprar veículos, começa a comprar rancho e por aí vai. E aí todo final de semana tem uma despesa nova para gastar. Dinheiro no caixa da empresa se torna investimento. Por quê? Porque você vai encontrar uma oportunidade de aumentar o negócio, de ampliar, de às vezes ter um caixa para você não precisar captar depois no banco, por exemplo. Então, tudo isso vai depender da sua disciplina e é sempre mais interessante você fortalecer a empresa. Para a pessoa que não está vendendo, o ponto de atenção é o quê? Ela geralmente não calculou antes quanto ela precisaria para manter a empresa durante aquele tempo e a partir do momento que ela começa a não realizar vendas, ela começa a precisar de capital de fora. E esse capital de fora, se ela também não faz um planejamento, ela vai pagar muito caro por ele, porque às vezes tem toda essa relação de taxa. Então, Afonso, onde que está a solução desse problema ou desses problemas? Primeira coisa, iniciar um negócio não precisa ser 100% perfeito. Você não precisa estar com toda a estrutura inteiramente intacta da maneira com que você sonhou para você começar. O que a gente sempre recomenda é: comece a vender. Venda, mesmo que seja numa estrutura menor, mais simples, porém entregando o produto para o cliente, que é o que também é denominado como MVP, que é como se fosse um valor mínimo do produto ali para você entregar para o seu cliente, para você gerar o valor para ele daquele produto. Então, se você quer começar um negócio, comece pequeno, comece tendo dinheiro em caixa, mas faz a empresa vender primeiro, tá? A maioria das pessoas já pegam todo o investimento que tem disponível e faz a empresa dos sonhos. Aí depois vai faltar dinheiro no caixa. Então, esse é um dos principais problemas para as pessoas que geralmente começam a empreender e fazem do sonho uma realidade, mas em pouco tempo às vezes se frustram. Um outro exemplo que eu gosto de dar para a pessoa entender que empreender não é fácil, porém, obviamente, que é uma coisa muito deliciosa, porque é a realização do seu sonho, que é assim, as pessoas geralmente acreditam que por elas abrirem um negócio hoje, daqui 2, 3 meses o negócio já vai estar dando muito dinheiro para ela. Por que isso acaba acontecendo? Primeiro, porque às vezes ela está se comparando com os outros do mesmo segmento dela ou de outro segmento que já estão há mais tempo no mercado ou que por alguma razão conseguiram evoluir mais do que ela. Segundo, porque elas talvez estavam acostumadas a entrarem numa empresa, começarem a trabalhar e no primeiro mês já ter o recebimento do salário. Ou seja,
Fui lá, gastei meu tempo, investi meu tempo na empresa, estou recebendo um salário porque eu mereço. E dentro do empreendimento nem sempre é assim. Nem sempre você já vai abrir a porta do seu negócio e já vai começar recebendo e fazendo vendas. Por isso que existe toda uma preparação. Nesse mundo digital que a gente está vivendo muito hoje, a gente chama... A gente não, mas a maioria das pessoas chama isso de lançamento do produto, principalmente vinculando a um infoproduto, que são esses produtos digitais, e-book, cursos, etc. A pessoa fica um tempo fazendo uma preparação para depois abrir as janelas de venda, as páginas de venda para as pessoas consumirem os produtos. Então, a gente tem que entender que quando você abre uma empresa, é mais ou menos igual um filho, vamos assim dizer. Você tem toda a produção ali durante a gestação, certo? Esse período da gestação, eu gosto sempre de dar ele como exemplo que, enquanto a sua empresa não atinge um reconhecimento no mercado, realmente se posicionando, mostrando o que ela vende, com o que ela atua, ela não vai ser reconhecida a um ponto de ter uma venda que supra esse ponto de equilíbrio, ou seja, as necessidades de despesas. Por quê, Afonso? Porque você precisa fazer com que a sua empresa saia da barriga da mãe, ou seja, para que ela vá para o mercado, para ela ser vista, para ela realmente ser notada e as pessoas começarem a consumir mais recorrentemente dela. Então, para você que tem vontade de empreender, para você que começou recentemente um empreendimento, entenda que tudo leva um tempo de maturidade. Porém, aquilo em que você emprega uma energia maior, uma estratégia melhor e um planejamento mais bem elaborado, você vai conseguir ter um resultado mais rápido. É aquela velha expressão: quanto mais tempo você leva amolando machado, maior será o resultado e a eficiência na hora de cortar a árvore. Ou seja, quanto mais tempo você leva planejando, mais facilmente você vai ter um reconhecimento e você vai depois traduzir esse reconhecimento em mais vendas. Bom, esse é um problema que frequentemente as pessoas têm e acabam nos procurando. Esse problema, ele também se origina por quê? Porque ao querer abrir um negócio, como eu falei bem no começo, que as pessoas geralmente às vezes até estudam, às vezes têm até um conhecimento prático a respeito daquele negócio, elas consideram que somente ter o conhecimento mais técnico da atividade já fará delas uma pessoa de sucesso. E nem sempre é assim. Por quê? Você precisa entender que empreender exige um conhecimento mínimo e suficientemente básico a respeito de gestão. Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando sobre gerir recursos. E aí, dentro de gerir recursos, nós temos gestão de recursos financeiros, nós temos a gestão de estoque, caso você vá trabalhar com algum tipo de produto ou mercadoria. Nós temos uma gestão de produção, caso você vá produzir alguma coisa, uma gestão de compras. Nós temos também uma gestão de vendas, de marketing. E um que eu acho muito importante, interessante, eu vou até abrir um parênteses para falar especialmente dele, uma gestão de pessoas. Às vezes o seu negócio vai poder ir para o mercado, poder ser concretizado somente com você e às vezes com uma estrutura básica. Porém, contudo e entretanto, o seu negócio talvez precisará de mais uma ou duas ou três ou quatro ou cinco pessoas. E aí já entra mais essa observação que vem relacionada com a gestão das pessoas. Gerir recursos exige de você uma capacidade de saber lidar com tudo aquilo que você tem, que está ali disponível para você utilizar com a finalidade de alcançar algo. Isso é gerir recursos. Porém, quando a gente vai falar em gestão de pessoas, eu tenho abordado um tema muito peculiar nesse sentido, que é o seguinte: gerir pessoas, para eu gerir algo, assim como eu disse sobre gerir recursos, eu preciso ter aqueles recursos disponíveis. E o que a gente mais está vendo dentro do mercado de trabalho hoje? A maioria das pessoas tem até mesmo, talvez, o seu tempo ali disponível para trabalhar, porém elas às vezes ainda não têm um recurso de conhecimento suficiente ainda para poder entregar o resultado dentro daquela empresa, ou seja, naquele trabalho para o qual ela foi contratada. E aí, então, o que eu vou fazer? Como que eu vou gerir um recurso que ainda não está disponível para mim? Aí é onde entra o papel do dono, do gestor, de fazer o quê? Compreender todo o conhecimento, todas as habilidades e tudo aquilo de recurso que a pessoa que você contratou tem para poder te proporcionar. Às vezes, você contratou uma pessoa que
Você sentiu a confiança nela, você sentiu que ela é uma pessoa disciplinada, você entendeu que ela realmente quer trabalhar, porém ela ainda não tem um conhecimento. Então aí é onde eu sempre tenho dito. A partir do momento que você vai contratar alguém, antes de gerir essa pessoa, entenda que você precisa educá-la. E quando eu falo educar, não é aquela educação que a gente fala que vem de berço, que vem de casa. Não, não é nesse sentido. Mas é educá-la dentro do processo da sua empresa e principalmente para poder executar as funções para as quais você a contratou. Por quê? Por mais que aquela pessoa tenha tido experiências dentro da função para a qual você contratou para trabalhar na sua empresa, às vezes pode acontecer de ela ainda não ter o conhecimento da cultura e às vezes entregar 100% da maneira com a que você quer. E se você não dá um treinamento básico para ela, acompanha ela no desenvolvimento, dá feedback, ou seja, mostre para ela o que ela está fazendo certo, o que está ficando ainda diferente, que pode ser melhorado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir gerir aquele recurso. Por quê? Porque ela ainda não tem recurso suficiente para te entregar o que você precisa. E aí depois, você como dono vai se incomodar porque você vai olhar e falar, caramba, contratei, mas não me entrega, não sabe, tudo que eu peço demora, mas será que você dedicou tempo suficiente para poder educar aquela pessoa para depois você gerir o que ela tem de tempo disponível para te entregar de resultado? Isso é importante você saber e colocar em prática. Antes de gerir, eu preciso educar. Sem a educação do conhecimento básico que você precisa passar para a pessoa para ela poder te entregar o resultado e, obviamente, fazer valer aquela contratação, você não vai conseguir gerir o recurso dessas pessoas. Então, gestão de pessoas exige do gestor, exige do dono da empresa tempo e dedicação. Não contrate achando que essa pessoa já vai entrar e vai resolver o seu problema de primeira. Não vai. Ela precisa entender o seu modus operandi, vamos assim dizer, ela precisa entender a forma com que você trabalha, ela precisa entender qual que é a cultura da sua empresa, ela precisa entender o que você espera dela e ela precisa também ter uma resposta a respeito de tudo aquilo que ela está fazendo, está 100% certo ou precisa ser melhorado. Então, tome muito cuidado, porque além da pessoa ter dificuldade financeira, ela também pode ter dificuldades dentro da gestão de pessoas. Esses tópicos, para quem gostaria de empreender, para quem tem vontade de empreender, realmente fazem muita diferença para você poder alcançar o objetivo que você tanto sonha. Então, de tudo aquilo que eu abordei até agora, falando dos problemas que geralmente acontecem e são os que as pessoas mais buscam, a gente ainda tem um ponto primordial que para mim ele tem que ser pensado antes de tudo, que é a relação do quê? Do propósito. Então eu vou falar um pouco agora sobre essa questão do propósito, para você poder entender que antes mesmo de ter o sonho, o desejo de empreender, para um pouquinho, pense um pouco mais no que você quer para a sua vida, no que você quer deixar, que é o que a gente pode considerar como um legado, porque esse legado ele vai ter muita relação com o seu propósito. E o seu propósito, ele vai estar diretamente vinculado com o que você faz hoje, porque senão você às vezes pode ficar desmotivado, pode às vezes até ter um desestímulo, e aí você não vai conseguir dar tanta sequência naqueles momentos em que o negócio ou que a sua vida não estiver 100% do jeito que você quer. Bom, para falar sobre propósito, eu venho dizer para vocês que o propósito é um negócio muito simples, tá? Só que às vezes a gente acaba dificultando um pouco mais por conta de uma série de influências e fatores que a gente tem de maneira externa à nossa vida. O propósito, para mim, ele está muito relacionado com aquilo que você sente que você realmente faz sem esforço nenhum. Aquilo que você trabalha todos os dias, aquilo pelo qual você levanta todos os dias e fala, cara, parece que eu vim fazer isso aqui, esse é o meu papel. E a partir do momento que você começa a sentir, chega um ponto que você vira e fala, eu vim fazer isso. Esse é o meu papel, é por isso que eu estou aqui, na Terra, nesse plano, nesse momento e fazendo o que eu faço. A partir do dia em que você conseguir parar para entender sobre o seu propósito, você vai captar ainda mais tudo aquilo que às vezes você não estava percebendo em relação às dificuldades e também aos desenvolvimentos que você precisa ter para alcançar o seu objetivo. O objetivo ele deve estar atrelado ao propósito. Não construa algo como objetivo, sendo que você não quer aquilo para a sua vida. Então, por isso que o propósito ele tem uma relação muito próxima de todos os objetivos que você traça para a sua vida, tá bom? E quando a gente vai falar de propósito, por que eu digo que a pessoa precisa pensar nisso antes de abrir um negócio?
Às vezes o sonho da pessoa é trabalhar, vamos supor, com a internet. Ela quer porque quer trabalhar com a internet. Só que ela ainda não desvinculou de uma indústria em que ela trabalha. Ela trabalha todos os dias na indústria frustrada, porém ela chega em casa, ao invés dela começar a se dedicar para viver aquela vida do propósito dela, o que ela começa a fazer? Ela só vai repousar porque ela está frustrada, porque ela ainda não está trabalhando com o que ela sonha. E por que eu estou comentando e dando esses exemplos de indústria, de internet, etc? Porque às vezes você pode estar aí trabalhando em algo que você não gosta, só que nos momentos em que você tem liberdade ou que você tem tempo, ao invés de você começar a pequenos passos a organizar para você trabalhar com o que você quer, você está apenas se permitindo descansar, mas obviamente que você depois vai ficar frustrado porque você não vai estar realizando aquilo que você tanto sonhou. Então, quando a gente vai pensar em dar passos, o que eu sempre digo? Às vezes a gente já está numa fase da vida em que a gente não consegue simplesmente virar a página do dia para o outro. Chegar no trabalho, pedir demissão, sair de lá e azar, pronto, vou fazer o que eu amo. Nem sempre é assim. Então, para você poder fazer isso, você precisa passar por um momento de transição. E o que eu quero dizer com essa transição? Você precisa construir um caminho. O que eu tenho detectado muito hoje dentro das empresas e principalmente no perfil dos empreendedores, de empresários, é que o excesso de informação, principalmente na cabeça, tem feito com que essas pessoas tenham ficado muito ansiosas. E isso não é nem só para quem tem empresa, isso vale para todos. Nós precisamos tirar o excesso de informação da cabeça para a gente conseguir ter mais clareza na hora de tomarmos decisões e pensarmos em novas estratégias. Se você não passa tudo que você pensa, ou para um papel, ou para um bloco de notas, o que vai acontecer com a sua cabeça? Ela vai ficar sobrecarregada. Então, para a gente conseguir desenvolver o nosso planejamento, para a gente conseguir criar um planejamento, para a gente poder pensar no que é o nosso propósito, quais são nossos objetivos, você precisa ter isso de forma clara. E eu sempre gosto de dizer que é assim, tudo aquilo no qual você consegue atribuir os 5 sentidos, tato, olfato, audição, paladar e visão, você vai conseguir ter uma conexão muito maior com o seu cérebro para você conseguir enxergar uma definição melhor. Ou seja, se você consegue descrever tudo pelo qual você sonha, tudo aquilo que você tem vontade de realizar, se você consegue, obviamente, né? Então ali você está tendo o tato de escrever, a visão de visualizar, você pode falar aquilo em voz alta, obviamente você vai escutar, e o que você tem que fazer depois? Criar uma maneira de sentir. Às vezes não vai ter como você sentir isso pelo paladar, né? Mas dos 5 sentidos, você só não vai estar utilizando um. Então, quanto mais sentidos vocês colocam na vida de vocês, mais vocês vão conseguir, de certa forma, se relacionar com aquele planejamento. Então, em tudo que vocês forem fazer, lembrem-se que vocês poderão alcançar um objetivo de forma muito mais facilitada se vocês inserirem os 5 sentidos. E para você fazer isso, depois que você mapeou, ou seja, depois que você descreveu tudo aquilo que você gostaria de alcançar, você precisa criar as etapas. Então, o que eu vou te recomendar agora? Primeira coisa, para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, dá um pause aí, pega o bloco de notas do seu celular, ou se não, pega um papel, uma caneta e você vai escrever tudo aquilo que você quer alcançar no ano. Pode ser no ano, pode ser no mês, mas eu sempre digo, olhe para o médio e longo prazo. Tudo aquilo que você sonha, certo? Se às vezes é um sonho que você sabe que você não vai conseguir alcançar em um ano, eu te recomendo, faça uma lista dos sonhos, de tudo que sonho, seja de longo prazo, seja de médio prazo, escreva todos. E comece a pensar numa data. Quando eu gostaria de alcançar isso? Coloque data em tudo aquilo que você precisa. E aí, depois que você fizer essa relação, o que você vai fazer? Você vai pegar uma outra folha e vai começar a colocar tudo que te impede hoje de alcançar aquele sonho. Então, tudo que você estiver fazendo hoje que não deixa você alcançar aquele sonho, você vai alterar. Certo? Você vai descrever, depois que você descreveu na outra folha, você vai começar a pensar o que eu preciso fazer para não ter mais esse comportamento e para conseguir alcançar esse objetivo. Depois disso, você vai criar como se fosse uma linha do tempo. Você vai fazer uma relação de todas as atividades, de todos os comportamentos que você precisará passar a fazer para você alcançar aqueles objetivos, em quanto tempo e de quanto em quanto tempo você vai fazer para alcançar isso. Bom, essas são
3 etapas básicas para você poder tirar os seus sonhos da cabeça, colocar no papel, visualizar a maneira com a qual você vai querer alcançar aquilo e, obviamente, por você ter feito uma relação de tudo que você deverá parar de fazer para alcançar os seus sonhos, você vai definir qual é o custo que você quer atribuir para a sua vida, o que você vai abrir mão para você poder alcançar o sonho e o objetivo. Afonso, o que tem a ver isso com a pessoa que tem dificuldade na hora de empreender, com a pessoa que às vezes ainda não sabe o que é da vida? Bom, a partir do momento que você faz esse mapeamento, você vai entender perfeitamente quais são os custos financeiros que você terá para poder desenvolver e alcançar seu objetivo. Você vai entender que dentro desse cronograma poderá caber ou não um empreendimento, ou quanto tempo você ainda vai ter que ficar no seu trabalho, ou quanto de recurso financeiro você vai precisar para realmente colocar em prática todos aqueles pontos que você descreveu. Então, se você ainda não parou para pensar no que você quer para você mesmo, no curto, médio e longo prazo, esse é o momento. Porque às vezes você está numa fase que não tem como desconstruir da noite para o dia, mas você vai poder pegar todas aquelas etapas que você descreveu e realmente colocar numa linha do tempo. Ou seja, daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3 meses, o que eu terei que fazer para poder estar mais próximo ainda do meu objetivo. Esse é um ponto primordial, porque a partir disso você vai conseguir olhar também para o seu empreendimento e falar assim, o porquê eu estou fazendo o que eu faço hoje, o que eu preciso melhorar dentro da minha empresa e, obviamente, quanto eu preciso ter para eu não passar nenhum tipo de necessidade financeira. Faça isso, olhe para você, olhe para o seu negócio. Por que olhe para o seu negócio? Da mesma forma que você vai fazer essas atividades de descrever quais são os objetivos que você tem para a sua vida, o que você faz hoje que atrapalha o seu processo de alcançar esses objetivos, você vai também reproduzir esse movimento para a sua empresa. É isso mesmo. Você vai olhar para o dia a dia da sua empresa, você vai parar, que seja por um dia, e você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você tem como planos para o seu negócio, tudo aquilo que você gostaria que ele alcançasse. Se você ainda não tem a empresa, é muito mais fácil, é melhor. Por quê? Porque aí você vai pegar simplesmente todos os seus sonhos e tudo aquilo que você precisa fazer para alcançá-los, em quanto tempo você vai alcançar dentro do negócio e quanto que isso vai te custar. Se você já tem uma empresa, você vai precisar fazer essas 2 linhas, essas 2 listas, na verdade, e dentro dessa lista de o que eu não posso fazer para alcançar o meu objetivo, ou seja, o que eu tenho que parar de fazer para poder alcançar o objetivo, você vai começar a colocar no seu dia a dia para poder melhorar o processo de atuação e a forma com que você quer alcançar tudo isso. Bom, o que eu sempre gosto de dizer dentro desse sentido é que a maioria das pessoas não fazem isso porque acabam ficando acomodadas. É isso mesmo. Infelizmente, se você ainda não está fazendo isso, é porque você está acomodado. E se você está acomodado, é muito difícil você chegar em algum lugar novo, porque fazendo as mesmas atitudes, você não vai ter um resultado diferente. Então, infelizmente, você não vai sair do lugar em que você está. Porém, eu acredito muito que se você já ficou até aqui acompanhando tudo isso que eu estou te falando, você realmente está com vontade de criar algo diferente para você e para a sua vida. E eu espero que assim faça. Por quê? Porque se você não fizer algo para mudar a sua própria vida, dificilmente você vai encontrar alguém que faça se encontrar, tá bom? Todos nós, até mesmo de forma inconsciente, estamos muito focados no nosso planejamento, na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que queira mais do que você mesmo realizar os seus sonhos. Dificilmente, tá? Você pode até encontrar alguém que acredita muito, só que de toda maneira essa pessoa ela não vai conseguir ser você e muito menos fazer coisas que só você poderá fazer. Então, por isso que eu digo, tenha um foco, um planejamento de entender que se você quer, você consegue alcançar. Tudo vai depender da sua disciplina. Até mesmo porque nunca é tarde para aprender. E eu venho dizer para vocês aqui hoje também que dentro de todo esse contexto que a gente acaba visitando em todas as empresas que a gente frequenta, que a gente acaba recebendo dentro do nosso escritório, eu percebi que dentro desses movimentos existem algumas áreas que sempre dão problemas e que as pessoas sempre têm dificuldade de aprender. Afonso, quais são essas áreas? Primeira delas, falei aqui hoje, parte financeira. A maioria das pessoas tem dificuldade em ter um controle financeiro. E é até mesmo um ponto que eu vou te falar que às vezes vai soar um pouco forte, mas é o seguinte, você não gosta de dinheiro. É isso mesmo, você não gosta de dinheiro.
Porque se você gostasse, você cuidaria melhor do seu. E quando eu digo cuidar, não é pegar o dinheiro e ficar fazendo um carinho nele, mas é você saber fazer ele trabalhar para você. É você não ficar gastando de forma exacerbada ou de forma totalmente aleatória. É você conseguir olhar para o seu dinheiro com a finalidade de alcançar algo e não simplesmente de ter por tê-lo. Então, por isso que eu digo, você não gosta de dinheiro, porque se você gostasse, você realmente tomaria uma atitude diferente na sua vida e pararia de ficar gastando aleatoriamente e teria caixa, teria condições e aí você alcançaria seus objetivos de uma maneira mais rápida e facilitada. Bom, segundo ponto, além da área financeira, é o pilar de vendas. A maioria das pessoas estão sempre em busca de como fazer para vender mais, como prospectar e ter mais clientes, como poder fazer o negócio crescer. Então, financeiro e vendas, dois problemas recorrentes dentro de empresas. Um terceiro que está correlacionado com as vendas, que é o marketing. A maioria das pessoas tem dificuldade ainda hoje em fazer marketing, em o que é interessante para o seu negócio, o que ela precisa alterar dentro do trabalho que ela já realiza, quais as melhores estratégias para ela poder alcançar um público de uma forma mais direta. Então, três pilares que estão correlacionados e que impactam diretamente a vida das empresas e que muitas pessoas ainda têm dificuldade. Depois, um outro pilar relacionado com o estoque. As pessoas ainda hoje não sabem qual que é uma quantidade mínima suficiente para ela ter de estoque na sua empresa e como ela fazer a gestão desse estoque para ela poder fazer o estoque rodar. Por quê? A partir do momento que você compra uma mercadoria, você tem que tirar ela dali de dentro. Você tem que tirar por quê? Porque você vai vender ela, às vezes você já até pagou ela, para você ter uma margem, você tem que vender. Então, você tem que comprar, vender e ganhar a margem, que essa margem vai ajudar a contribuir para as despesas operacionais do seu negócio e depois você vai ter um lucro. Um outro pilar importantíssimo, nós já falamos de 4, finanças, vendas, marketing e estoque. Um outro importantíssimo é o pilar de compras. As pessoas ainda compram errado, porque ainda vão muito por um sentimento de achar que aquilo ali vai vender, porque é tendência e etc. Só que não fazem conta, não olham para o que realmente tem vendido e, na maioria das vezes, não agregam um valor que realmente precisa ser agregado nessa mercadoria que elas acabaram de comprar para elas fortalecerem a venda, ou seja, para elas colocarem para vender logo. Então, 5 pilares importantes no meio dos negócios. E um outro deles é o pilar justamente das pessoas. A maioria das pessoas, assim como eu disse anteriormente, tem muita dificuldade em gerir/educar a sua equipe, fazer com que ela possa estar estimulada, com que ela possa entender o processo e com que ela possa também querer evoluir junto. Isso aqui é uma dificuldade muito grande das empresas que têm uma equipe, seja ela pequena ou maior. Depois disso, um outro pilar que também fundamenta todos esses é uma gestão de processo. Qual é o melhor processo que eu devo seguir para eu conseguir acompanhar a minha equipe, para eu fazer uma boa gestão de compras, para eu conseguir estimular o meu setor de vendas ou para eu conseguir vender mais, para eu conseguir acompanhar meu financeiro, para eu conseguir criar estratégias de marketing. Quando o empreendedor olha para tudo isso, ele fala: meu Deus do céu, está tudo sobre as minhas costas. E aí o que acontece? Quando você tem essa percepção de estar tudo nas suas costas, você tem duas formas de pensar. Você tem duas opções. Ou você olha isso como um problema muito grande que está te pesando, te complicando, que não deixa você sair do lugar. Aí realmente você vai afundar, você vai ficar incomodado, você vai ficar ansioso e sabe-se lá o que mais pode acontecer, como uma depressão e afins. Ou você olha de uma maneira mais construtiva e pensa assim, ó, se está tudo nas minhas costas, imagina como se fosse uma criança de colo. Se a criança está ali nas suas costas ou no seu colo, você vai conduzir ela para onde você quiser. Então, se está tudo nas suas costas, se está tudo sob o seu controle, o seu domínio, o que você tem que fazer? Você precisa olhar a melhor maneira de conduzir tudo isso que está nas suas costas. Então, eu sempre digo que não enxergue o problema só como um problema. Busque entender o porquê que ele está acontecendo e programe uma solução para você realmente conseguir sair dessa situação sem se incomodar tanto. É óbvio que ninguém gosta de problemas, é muito óbvio que ninguém quer ficar alimentando o problema, ficar carregando o problema. Só que se você não passar a mudar seu mindset, a sua forma de pensar e reconstruir aquela situação, você vai simplesmente entrar dentro do problema e ali você vai viver
100%. E aí você não vai conseguir achar a solução. Então, antes de entrar no problema, olhe ele de fora. Busque entender o porquê que está acontecendo para você criar uma solução que realmente traga mais oportunidades para a sua vida. Então, a partir do momento que você se deparou com uma situação em que às vezes você sente que está tudo sobre as suas costas, olhe pelo segundo ponto e diga para onde eu vou conduzir todos esses pontos que estão me incomodando para eu realmente resolvê-los. Então, dentro de todo esse complexo dos 7 pilares que eu falei para vocês, sendo finanças, vendas, marketing, estoque, compra, pessoas e processos, eu venho dizer para vocês que nós estaremos agora a partir de julho, agosto, lançando para vocês a Escola de Negócios. Dentro dessa Escola de Negócios, nós abordaremos esses 7 pontos. Afonso, por que os 7 pontos? Porque foram eles que a gente viu dentro da graduação da administração. Então, por conta da minha base de formação ser administração, eu entendi que dentro de todas as aulas que a gente tem no curso de 4 anos de graduação, esses 7 pilares são os mais utilizados na prática dos negócios. Então, para você que está desempregado, quer entrar em alguma empresa, para você que está trabalhando, mas quer trocar de empresa, ou quer trocar de setor, ou quer subir de nível, para você que está trabalhando numa empresa, mas quer abrir o seu próprio negócio, ou para você que já tem uma empresa, é empresário, tem pessoas, esses 7 pilares são fundamentais para a sua evolução, porque em qualquer lugar que você vá, qualquer tipo de negócio que você abra, ou em qualquer fase que esteja o seu negócio, você vai precisar trabalhar sobre esses 7 pilares. Você vai estar desenvolvendo isso diariamente, passa a pensar um pouquinho na sua rotina que você vai entender. Então, a escola de negócios, ela vem para poder fazer com que as pessoas possam entender um pouco mais na prática tudo aquilo que um negócio em si precisa, tudo aquilo em que é fundamental para o negócio ter uma boa evolução e alcançar o seu objetivo, ter mais vendas, ter mais lucros e seguir de uma maneira organizada. Então é justamente por isso que a gente vem combinando, vamos assim dizer, a teoria com a prática para fazer com que vocês possam realmente conseguir colocar no dia a dia muito mais eficiência na rotina de vocês. E dentro dessa relação da escola de negócios, nós vamos propor algumas ideias totalmente diferentes do que é o comum. Geralmente numa escola você entra e a cada prova que você faz, você ganha uma pontuação. Então você tem que atingir um coeficiente mínimo ali de 50%, 60%, 70%, dependendo da instituição de ensino. E a partir disso você tem ali o resultado de ter finalizado ou não, ter sido aprovado ou não. Na nossa escola de negócios vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão entrar com um score, com uma pontuação de 1.000 pontos. A partir do momento em que você não tem uma frequência tão recorrente, ou seja, você está faltando muitas aulas, a partir do momento que você não contribui, não fala, não dá opinião, não pergunta nas aulas, a partir do momento que você não faz uma avaliação de forma prática e está ali, não se esforça, você vai perdendo a pontuação. Então você começa com 1.000 pontos e no final dos 5 meses de curso, você às vezes pode estar zerado, você pode estar com os 1.000, porque você também pode ganhar ponto a partir do momento que você está perdendo, você pode também ganhar. Ou você pode de alguma forma ter uma pontuação um pouco mais na média. Então isso vai depender do próprio aluno. Então, se você tem curiosidade, você pode nos perguntar mais a respeito para você poder entender um pouco mais de como vai funcionar a nossa escola de negócios. Mas o objetivo fundamental é fazer com que as pessoas possam aprender um pouco mais da prática de gestão e depois coloquem isso realmente em prática dentro dos seus ambientes, seja trabalhando numa empresa, seja abrindo o seu próprio negócio, seja desenvolvendo dentro do seu negócio todos aqueles conhecimentos que a gente vai disponibilizar. Então, se você realmente acredita que você pode melhorar e que você tem capacidade de melhorar, deixo aqui para você o nosso convite para poder saber um pouco mais sobre a nossa escola de negócios e vir participar com a gente, porque a gente tem muito conteúdo para poder mostrar para vocês como que é a rotina prática dos negócios. E, obviamente, se você já passou por alguma dessas situações em que eu comentei até agora sobre dificuldade financeira, sobre organização, ou se você conhece alguém que não tem um bom domínio das finanças ou das vendas ou do seu próprio negócio num todo, fiquem à vontade para poder falarem com a gente, para poder tirarem as dúvidas, que nós estamos aqui para poder levar soluções para as pessoas e fazer com que elas possam alcançar os seus sonhos. Fico muito grato e feliz por você ter acompanhado o nosso quadro até aqui. Agradeço imensamente, mais uma vez, por todos que estão na busca de conhecimento diariamente
e contem sempre conosco, contem sempre com a que nós estamos disponíveis para levar conhecimento para vocês. Esse foi mais um A Ideia Pode, em que a gente preferiu trazer um pouco mais de conhecimento específico para todos vocês, e é óbvio, em todas as semanas nós temos aqui convidados que estão falando um pouco mais de assuntos diversos sobre negócios, sobre ideias, sobre conhecimento, e eu espero que você possa estar evoluindo cada vez mais com todos esses quadros e todos esses assuntos que nós estamos trazendo aqui para vocês, certo? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Esse mais um A Ideia Pode, em que a gente contribui um pouco mais com a sua vida, com o seu plano, e espero que você possa ter absorvido nem que seja um pouquinho desse conhecimento e que você leve para a sua vida como uma ideia diferente para você poder colocar em prática, tá bom? Muito obrigado ao DNT Studios, que concedeu aí esse espaço para nós, fez isso um maravilhoso dia aqui para nós, e também a Um Negócio. Para vocês poderem nos buscar, vai lá no YouTube, vai lá nas redes sociais, coloca um 0, A01 Negócio, A1 Negócios, A Ideia Pode, DNT também, vocês podem pesquisar lá, e eu, Afonsinho Oficial, estou disponível para todos vocês também. Muito obrigado, tenham todos uma excelentíssima semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um abraço.